Este plano custou-me 3 semanas, não a voar, mas a pedir autorizações. Compraste o drone, chegaste a casa, puseste as baterias a carregar e depois chegas aqui e pensas: será que posso levantar isto do chão? A resposta é simples. Sim, podes, mas há 7 coisas que te separam em ti e o voo. Vamos fazer isto juntos. No final mostro-te aquele plano outra vez. Vamos começar por matar a maior mentira da internet. Compra um drone abaixo de 250 gramas e não precisas de nada. Certeza que já ouviste isto. Se calhar até foi por isso que o compraste. Mas isso não te disseram toda a verdade que precisas saber. E uma parte, eles disseram-te a verdade. Abaixo de 250 gramas não precisas fazer nenhum exame. Mas recomendo a fazer-te na mesma por vários motivos. O primeiro é grátis. O segundo é online. E o terceiro, em menos de uma tarde tens um certificado que permite voar drones em toda a Europa. E além disso, outro motivo, se tiveres um problema e com alguma autoridade, tens um papel para mostrar, um certificado, dizes que és habilitado a pilotar um drone. Parece que já é algo noutro patamar. Mas há uma coisa que ninguém te diz, e essa não é opcional. O drone tem câmara, certo? E este também tem câmara. Quando estamos a falar de licenças e autorizações, não podemos olhar só para a balança. O que conta aqui é o sensor, ok? E o drone, se tiver câmara, já és obrigado a ter uma autorização para levantamento de imagens, ok? E podes fazê-lo na AN, mas já vamos lá. Passo 1, e este é o mais fácil de todos. Tens que te registar na ANAC. Registaste na ANAC como piloto e a seguir tens que registar cada um dos drones individualmente, ok? Se só tiveres um, é simples. Se tiveres vários, vais ter que registar, cada um com as suas características, mas vais ter que os registar um a um individualmente, ok? O passo é bem simples, eu vou deixar aí umas imagens também do site. Mas atenção, para fazeres isto, vais precisar da chave móvel digital ativa. Para fazeres isso é um procedimento simples online e tens a chave móvel digital pronta a usar. Também vais precisar dela para registar-te em mais sítios, por isso trata disso, que é uma coisa que vais precisar mesmo, caso contrário não vais conseguir. Depois de registares o drone, vais receber um número e esse número vais ter que o fixar no teu drone, num sítio que esteja visível e legível, ok? E atenção, este passo não podes mesmo ignorar, é mesmo importante. Tens mesmo que registar-te na ANAC, assim como o drone, e colar o número do drone. Este passo tens mesmo que o fazer, não é opcional. Agora, mais uma vez, em relação às autorizações. Como eu te disse, tu precisas de te registar na ANAC, registares o teu drone e registares-te a ti, e depois vais obter o tal número que vais colar na aeronave. O ponto aqui importante e que muita gente falha, que é, a ANAC autoriza o voo, ok? Mas não autoriza a recolha de imagens. O teu drone tem uma câmara, tem um sensor. Todos os drones que vês aqui têm câmara. Okay? E para o fazeres, para poderes levantar os drones, vais precisar de uma autorização específica que chama-se uma autorização de levantamentos aéreos, de imagens aéreas. E isto não é opcional, é mesmo obrigatório para todos os drones. Basta ter câmara, é obrigatório. Podes ter um drone que não tenha câmara, é verdade, é considerado uma aeronave brinquedo e esse aí não tens limitações, ou quase nenhumas limitações, mas se o drone tiver câmara, és obrigado a registrar-se na AN e a pedir autorização para voar. É bastante simples, vais precisar de um endereço de e-mail, vais fazer o registro no site deles, vais-te registar também, vais registar os teus drones. E tenho uma coisa em atenção que muita gente falha neste ponto, ok? Quando tu fazes o registro e o registro é concluído, tu vais receber no teu e-mail uma senha. Juntamente com a senha, existe lá um documento, uma declaração que tu tens que assinar e enviar de volta para a AN. Podes fazê-lo de duas maneiras, podes fazê-lo à moda antiga, assinas e envias pelo correio, e está tudo no e-mail que a AN te vai enviar, mas muita gente não lê sequer e passa esta parte à frente e acaba por nunca ter o registro ativo. Isto é muito importante e tem bem atenção, porque senão não vais conseguir. Ou seja, ou assinas de forma antiga e envias pelo correio, ou então fazes a assinatura digital com a chave móvel digital. Atenção que podes ter a chave móvel digital ativa, mas podes não ter a opção da assinatura digital, que é outro campo dentro da chave móvel. E se não tiveres, vais ter que ativar, senão não vais conseguir, ok? E então é muito fácil, basta assinares o documento digitalmente, isso tens por aí vídeos, acho que não preciso te explicar. Basta assinares o documento e enviar para a AN. E atenção, mesmo que não publiques o vídeo, só o facto do drone ter câmara, nós já estamos a ver a imagem aqui, certo? Mesmo que não publiques ou não graves nada, vais precisar sempre desta autorização. Isto não é um passo opcional, é mesmo obrigatório para qualquer drone que tenha câmara. DJI Neo, DJI Flip, DJI Mini 4 Pro, 5,
todos eles, até os grandalhões, têm que pedir autorização na mesma para fazer o levantamento de imagens aéreas, por isso não te esqueças deste passo, que é bem importante. Como eu te disse, podes fazer tudo online, é gratuito e tens certas zonas do país em que consegues pedir autorização para voar durante o mês inteiro. Imagina, vens aqui o mês de agosto aqui de férias, por exemplo, consegues pedir autorização para voar desde o dia 1 até o dia 31 e ninguém te pode chatear porque tu tens a autorização. Como eu te disse, tens um papel em que se houver alguma autoridade, tu apresentas os teus documentos. Amigo, você não pode voar aqui. Posso, eu tenho aqui formação A1 e A3, não é obrigatória, mas eu tenho, e tenho autorização para voar nesta área durante o mês todo. Ou seja, estás salvaguardado. Como eu te disse, não te esqueças, é da declaração, tens que a enviar assinada, só depois deles validarem a declaração é que vais começar a submeter pedidos para voares em certas áreas. Ou seja, não consegues ignorar o passo da declaração, por isso faz-lo, é bem importante e não te esqueças que tens de ter a chave móvel digital ativa. Uma coisa que tens de ter em atenção é que depois de enviares a declaração assinada e começares a submeter pedidos para voar em determinadas zonas, não interessa, tens que submeter essas zonas com 10 dias de antecedência. Eu sei que é um bocadinho chato, mas é assim que as coisas funcionam, tem que ser com antecedência, mas há uma forma de tu reduzires estes 10 dias para menos, mas atenção, isto são exceções e deves usar só mesmo em último caso, senão vão deixar de ser exceções e isto vai acabar e depois vais ter mesmo obrigado a ser os 10 dias ou ainda pode ser mais. Então eu vou-te explicar como é que tu fazes para conseguires menos antecedência. E o passo é bem simples, basta colocares, imagina que queres voar na próxima quarta-feira, faltam 5 dias, por exemplo, mas tu já não consegues porque só consegues pedir para 10. Tu vais submeter o pedido para o primeiro dia que te aparecer lá, ou seja, sei lá, uma semana a seguir, e nas notas complementares vais colocar devido a um problema, ou alguém ficou doente e eu tenho que ir substituir, ou então porque é um pedido de última hora, etc. Eu vou precisar de gravar no dia X a esta hora. Normalmente a AN aceita bem estes pedidos e são aceitos, são pedidos considerados muito urgentes e normalmente são aceitos e tu vais poder voar, eles depois vão mudar a data na autorização e tu vais conseguir voar com menos de 10 dias de antecedência. Como eu te disse, usa isto com cuidado, não faças isto rotina, porque senão deixa de ser uma exceção e vai passar a ser os 10 dias para toda a gente e depois acabou-se. Por isso usa com cuidado. Agora vamos a uma questão que é o Remote ID. E este passo, bem que não é obrigatório para toda a gente, nem para todos os drones. Por exemplo, aqui o Mini 4 Pro, para já não precisas do Remote ID. O Remote ID basicamente é uma forma que eles têm de transmitir as informações do drone e do piloto, onde tu estás, etc. Remotamente, eles têm equipamentos que permitem fazer leituras e conseguem saber de quem é o drone que está no ar, o que é que está a fazer, o que é que está a gravar, onde é que está o operador, se tem certificado, se não tem. Pronto, mas isto em categorias C0, como é o caso do Mini 4 Pro, não precisas. Só vais precisar em Mavic 4, no Air 3S, por aí fora. Ou seja, drones Mini estão fora desta parte. Fica só aqui uma nota, se for para comercial, aqui alguns passos vão ser um bocadinho diferentes, a forma como te registras, vais ter que dizer que é para uso comercial. Nós aqui estamos a falar de uma parte lúdica e recreativa, que é grande parte dos casos do pessoal que tem drones e que tem dúvidas, ok? Mas se for um uso comercial, as coisas têm que ser feitas um bocadinho de forma diferente, mas se calhar depois podemos fazer um vídeo exclusivo para uso comercial, acho que é mais fácil. E agora vamos falar um bocadinho sobre as classes dos drones. Há um bocadinho visto-me falar sobre C0, JC1, pronto, isto é categorias, classes dos drones que vêm certificados para a União Europeia. E, por exemplo, há de reparar que os drones Mini vêm todos com 249 gramas. Porquê? Porque abaixo das 250 gramas a União Europeia considera o drone C0. E esta é a categoria, digamos, mais livre, em que vais ter que fazer menos coisas, vais ter que te chatear menos. E pronto, digamos que é a mais fácil. Se o teu drone não tiver essa marcação, por exemplo, o caso deste drone FPV de 5 polegadas, ele não tem. Este drone foi o que eu montei, isto não tem marcação CE, é um drone de construção caseira, é assim que é chamado. E este drone, por exemplo, só pode voar em categoria A3. Eu vou deixar aí depois uma pequena tabela com as classes e as categorias. Basicamente o que precisas saber é que, por exemplo, o Mini 4 Pro consegues voar na categoria A1.
em que te permite estar mais próxima de pessoas, de edifícios, mas não tão próximo, ok? Temos que ainda assim dar uma distânciazinha para protegermos as pessoas e edifícios, monumentos, etc. Aqui o caso do FPV, dos 5 polegadas, ele não tem marcação CE, como eu disse, ou seja, aqui vais ter que te afastar um bocadinho de edifícios e de pessoas. Na verdade, estamos a falar em 150 metros. Este drone é um drone muito rápido, mas também um pouco mais perigoso que este. Acho que dá para ter a ideia disso. Aqui não temos bateria, ainda não temos câmara. Este já tem tudo, bateria já está prontinha, tem 249 e este vai perto das 900 gramas. E aqui o peso vai ser algo importante para um passo mais à frente que eu vou dizer no vídeo, ok? Porque se o drone tiver mais que 900 gramas, vai ser obrigado a fazer um seguro. Mas já vamos lá. E agora vamos à parte da formação. Eu falei-te no início do vídeo que a formação não era obrigatória para este drone, mas era recomendada. E agora eu vou-te explicar tudo o que precisas saber sobre formações. A formação inicial chama-se a formação A1 e A3, certeza que já viste este nome em algum lado. A formação A1 e A3 permite voar, como o nome indica, na categoria A1 e A3. A1 para o Mini 4 Pro, por exemplo, e A3 para este menino aqui, para um FPV de 5 polegadas ou então para um Avata 360. Tu com estes drones vais precisar, com estes dois, ok? É obrigatório formação A1 e A3. Para este aqui não é obrigatória, como eu disse, mas eu recomendo 100% a fazê-la. E já disse os motivos, é online, é grátis e tu em menos de uma tarde tens a formação em que podes voar em toda a Europa. Por exemplo, se fores ali à Espanha já é obrigatório teres a formação, por isso aproveita enquanto ela é gratuita e não tens que pagar nada por ela. Só precisas de ler alguns slides com informações básicas que são essenciais para tu voares drones, eu considero isso. E depois de leres todos os slides, eu digo-te isso que fazes em menos de uma tarde, depois de leres todos os slides tens que fazer um exame em que tens de tirar pelo menos 75% do exame tem que estar correto. Aquilo é mesmo muito fácil e como eu te disse, fazes em menos de uma tarde, no final tens a documentação toda e podes voar à vontade. E há outro motivo para fazeres a formação A1 e A3, que é se quiseres voar drones mais pesados. Não aqui o caso do 5 polegadas, mas o caso, por exemplo, de um Mavic 4 ou de um Air 3S, aí vais ser obrigado a ter a formação A2 e uma curiosidade, para tirares a formação A2, precisas da formação A1 e A3, ou seja, é mais um motivo para a fazer. Se quiseres evoluir no futuro, já tens a formação que permite fazer a formação avançada, que é a A2, e aí já podes voar drones na categoria A2, drones pesados e perto de pessoas, mas como eu te disse ainda, não muito perto, ok? Tens que manter distâncias, tens que manter altitudes, tens que respeitar todas as regras na mesma, mas precisas mesmo dessa formação para voar esses drones, senão, caso contrário, só vais poder voar um Mavic 4 Pro, por exemplo, a 150 metros de pessoas e de edifícios, ou seja, vais ter que ir para o meio de um descampado, para o meio de uma ravina, para o meio de um campo, porque não vais voar perto de cidades, perto de pessoas, ou seja, vais perder no fundo, toda a dinâmica de um drone, por exemplo, como o Mavic 4 Pro. Com o A2 podes aproximar-te até 30 metros de pessoas. Se tiveres um Mini 4 Pro, por exemplo, ou um Neo 2, não vais precisar do certificado A2, isto é só para drones pesados, ainda assim tens de ter em consideração essa distância dos tais 30 metros, que é algo que é importante respeitar e que muita gente não sabe. E isso tudo aprendes na formação A1 e A3, mais uma vez que eu te disse que é gratuita e que deves fazer. Agora vamos a outra parte do vídeo, que é onde podes voar, e isto divide-se em 3 camadas, por isso presta bem atenção, e é aqui que podes evitar uma coima, e algumas delas posso dizer que já são bem pesadas, ok? Por isso, vamos lá a isso. Antes de voares, tens sempre que ver o mapa onde vais voar, e é aí que vais perceber as restrições que existem, altitudes, o que é que tem por perto e que limitações é que vão ter o teu voo. Para fazeres isso, tens um mapa da ANAC, que é o que eu recomendo veres, em que tens todas as informações. Tens também uma aplicação para iOS e Android, que é a app Voa na Boa, também da ANAC, em que tens todas as informações que precisas saber antes do teu voo, para preparares o teu voo, perceberes se podes voar ali, se não podes, mas atenção, isto é só para prepararmos o voo ainda. É importante perceberes que vais ter que manter uma certa distância, e isso diz-te lá na aplicação, sobre aeroportos, bases militares, heliportos, ou seja, todas essas zonas vão ser proibidas de tu levantares o teu drone. E essas informações vão estar todas no mapa ou na aplicação. Existem outros mapas, não vou referir mais aqui, mas existem bastantes, em que tu tens todas as informações sobre onde podes e não podes voar.
Fora das áreas restritas, aquelas que eu te referi há um bocadinho, existem outras, tens de ter bem atenção, existem 4 regras que precisas saber. A primeira é a altitude máxima. Em Portugal, a altitude máxima são 120 metros, não sei se consegues ouvir, mas está a passar um avião aqui. É importante perceberes essa distância. Há zonas em que vai ser menos, se não houver nenhuma restrição, será os 120 metros. Segundo, nunca podes perder o teu drone da linha de vista, ou seja, tu vais ter que conseguir ver sempre o teu drone onde é que está. Isto é muito importante, ok? Terceira regra, nunca podes voar sobre ajuntamentos de pessoas. Sei lá, por exemplo, há aqui um festival, há aqui uma concentração motarde, por exemplo. Tu não podes meter o drone por cima das pessoas. Este é um passo muito importante, ok? Outra coisa importante que precisas saber é à noite. À noite, neste momento, podes voar, com algumas limitações, mas no geral podes voar sem ter que pedir a ANAC. A única coisa que precisas ter é luzes indicativas, mas isso todos os minis, todos os drones da DJI atualmente trazem e elas já ativam sozinhas à noite. Já deves ter reparado à noite, quando existe um drone no ar, há de reparar nas luzes. Pronto, esses drones estão a voar à noite e não precisam de pedir nada à ANAC. E agora, estás-me a ver aqui com este menino aqui na mão, ele tem aqui um aspecto diferente que os outros, assim como este, que podemos voá-lo em FPV aqui com os óculos. Tu para voares FPV, ou por exemplo aqui o Avata 360 no modo FPV também, tu precisas ter um observador. Um observador pode ser um amigo teu que está contigo no local, mas que está com atenção ao teu voo, assim associado a ver todos os riscos que podem haver durante o voo. Sei lá, uma pessoa que se está a aproximar, uma ave, alguma coisa, alguém de paraquedas, de avião, ou o que for, em que está ao teu lado e está-te a ajudar no voo. Isto é em FPV é obrigatório, não é opcional, precisas mesmo ter, mas como eu te disse, não é algo muito rígido, como eu te disse, pode ser um amigo teu que está ao teu lado e que está a fazer de observador, mas é um passo importante que não te podes esquecer. Neste caso, nós normalmente voamos aqui com o comando, pode ser com um RC2, e tu enquanto estás a voar, estás a observar o drone e o ambiente está à volta, aqui o observador já não é obrigatório. Atenção que tanto num como no outro a regra da linha de vista mantém-se, ou seja, tu tens que estar sempre com o teu drone debaixo do olho, tens que o conseguir ver e saber onde é que ele está. Outro aspecto importante é as zonas NOTAM. Zonas NOTAM são zonas que estão temporariamente restritas ou proibidas de voar. Isto acontece quando há, por exemplo, um festival, quando existe algum procedimento militar na zona e eles acabam por fechar a área, mas isto é uma coisa temporária e tu, mesmo que tenhas autorização para voar podes, por exemplo, pedir autorização para voar durante um mês, mas vai haver ali um dia, no caso de haver um dia ou mais, em que a zona vai estar restrita, mesmo que tenhas autorização, a tua autorização já não vale, ou seja, naquele período tu não vais poder voar ali. As únicas pessoas que podem voar nessa altura, nessas zonas, são entidades envolvidas e atividades de socorro, por exemplo, podem voar, mas tu não. Ok? É importante saberes isto, porque senão as coimas aí são bem pesadas. Estás a voar numa área proibida. Estas informações todas tu consegues ver no site da ANAC. Por vezes a GNR também partilha nas redes sociais estas informações. Atenção que esta zona vai estar restrita durante este período e não pode haver voos com aeronaves não tripuladas. É assim que são chamados os drones. Outro aspecto importante em que pode restringir ou bloquear o teu voo é se existir, por exemplo, um incêndio nas proximidades ou alguma atividade de socorro que esteja a ocorrer ou uma busca por alguém em que muitas vezes estão outros drones a fazer buscas, pode existir, por exemplo, um helicóptero também a fazer busca ou algum salvamento, ou até ir buscar, por exemplo, perto da tua casa há um rio ou uma lagoa, está a ir buscar água para apagar um incêndio. Isto agora no verão, infelizmente, é muito recorrente cá em Portugal. Se existir algumas destas atividades nas proximidades, apesar de não haver nenhuma restrição oficial nas aplicações, nos telemóveis, nos mapas, etc., tu tens que terminar ou suspender imediatamente o teu voo e nestas alturas é mesmo importante que o faças, senão pode estar a pôr a vida de outras pessoas em risco e ninguém quer isso, não é? Por isso, sempre que vires algumas destas situações e que tinhas planeado, por exemplo, voar aqui agora, estou a ver ali um helicóptero, como é óbvio já não vou poder voar, ou seja, posso gravar, por exemplo, com a minha câmara de mão, substituo o drone. Tem muita atenção a estas situações que eu te disse, porque aqui as multas são bem pesadas quando existem este tipo de situações. Infelizmente, eu tenho visto muitas situações do género, principalmente em incêndios, as pessoas têm curiosidade por os drones no ar e filmar, etc. Tu podes estar a pôr uma operação inteira em risco e tu acredita que tu não queres isso, porque isso é um crime bastante grave o que estás a fazer e acredita, as multas são bem pesadas.
E se for um espaço protegido, uma área protegida, aqui vais precisar do ICNF, que é o Instituto de Conservação das Naturezas. Por vezes vai haver zonas que não vai ser fácil voar, digo-te já, mas vai haver outras que vais conseguir, mas tens que submeter os pedidos. O ICNF funciona um bocadinho diferente, se for área protegida, vais ter que ver qual é a delegação em que a tua zona se associa, por exemplo, se é norte, se é sul, se é centro, isto aqui já não te consigo ajudar, vais ter que ser tu a ver, e vais ter que submeter um e-mail a explicar o drone que vais usar, o espaço que vais voar, a data que vais voar, o que é que queres fazer, o que é que não queres, e eles depois vão-te enviar um formulário que tu vais ter que preencher e vais ter que enviar para eles, e depois aí é que vais ver se vai ser aprovado ou não. Praia ou mar? Tens que falar com a capitania local. A eles te vão dar a tua autorização para poderes voar aqui. E agora, em relação ao seguro, quando é que não é e quando é que é obrigatório? Por exemplo, estes drones aqui, a maior parte deles ultrapassa as 900 gramas e a partir deste peso é obrigatório o seguro de responsabilidade civil. Nestes aqui ainda não é, ok? Mas eu recomendo fazer-te na mesma. Posso dizer que o seguro de responsabilidade civil é algo que, se não tiveres culpa e tiveres um acidente com o drone, vais ser obrigado a pagar. Se tiveres o seguro, tiveres tudo direito e o voo foi, ou seja, o acidente não foi culpa tua, não tiveste culpa no que aconteceu, ou algum problema que houve com a aeronave, etc., o seguro vai-te cobrir os danos que tu possas causar a alguém, ou a algum veículo, ou a algum edifício, ou seja, é um seguro que é mesmo, acho que é importante fazeres, e assim não é assim tão caro quanto isso, acho que vale a pena. E além disso estás coberto, podes fazer um seguro para todos os teus drones e assim podes voar com eles todos à vontade e sabes que tens seguro. Como eu te disse, nestes aqui não é obrigatório, é só acima de 900 gramas, aqui tens de pôr o drone na balança, pesar o drone com câmara, com bateria, se ele não passar as 900 gramas não precisas de seguro, mas se passar vais ser obrigado a fazer. E agora vamos falar um bocadinho de categoria específica. O que é a categoria específica? Categoria específica é, como o nome indica, algo muito específico que muito pouca gente tem, aliás, que é voar mais perto de pessoas, voar sobre pessoas, mas aqui há um campo um bocadinho mais à parte, tu não vais fazer isto com a certeza absoluta, porque é uma formação presencial, é uma formação paga, e para fazeres vais ter que ter a A1 e a A3, e muito provavelmente alguma delas tens de ter a A2 já feita também. Por isso, vamos deixar isso um bocadinho de lado, eu só quis referir aqui um bocadinho isto, que é também para saberes o que é. São situações específicas, quando queres voar em eventos muito específicos, isto é mais para a parte do pessoal que já voa comercial, ou seja, voar sobre pessoas, voar acima dos 120 metros, exceder as altitudes e mais próximo de pessoas e edifícios, isso chama-se categoria específica, mas não é algo que seja para ti, digo eu, por isso, se quiseres saber mais, podes explorar, fica só aqui a ideia. E se ignorares tudo isto, o que eu te disse, e quiseres voar o teu drone sem nada, basicamente, podes fazê-lo. Se o fizeres num sítio fechado, dentro de um armazém, podes fazê-lo à vontade, ninguém te vai chatear. A partir do momento que estás no espaço aéreo, por exemplo aqui neste espaço, e quiseres levantar o teu drone, isto não precisa de nada. Pode ser aqui uma ideia de coimas, a informação que eu tenho aqui, se for uma coima leve vai entre os 300 e os 600 euros, se for uma coima grave vai entre 1000 a 2500 euros, e se for uma contornação muito grave, aquelas que eu te referi de voar perto de um helicóptero de combate a incêndios, por exemplo, ou em cima de um incêndio, pode ser considerada uma contornação muito grave, e aí as multas vão dos 2500 aos 3500 euros. Isto são valores de internet, mas servem apenas de base, isto é para atividades singulares, porque se for uma atividade comercial, ou seja, de um grupo, de uma empresa, em que cometa alguma destas coisas, elas vão ser ainda maiores. Fica só aqui com uma ideia, e como estás a ver, 300 euros, acho que paga bem uma tarde de uma formação, e um seguro que te ronda mais ou menos os 18 euros anuais de responsabilidade civil, por isso eu acho que não vale a pena, pois não. Parece muito, mas na prática acredita que não é assim tanta coisa. Só basta, como eu te disse, resumindo aqui de forma rápida, registro na ANAC, ok? Registro na AEN, colares a etiqueta no teu drone, pedires as autorizações e podes voar. Isto são passos simples para voares um drone como este, que podes comprar facilmente hoje em dia, numa FNAC, numa Vorten. São drones que estão acessíveis a toda a gente, e acredita, muita pouca gente segue estas regras todas e estão a voar ilegalmente. Se forem apanhadas, como eu te disse, as coimas podem ser bem pesadas, acho que não vale a pena o risco. Por isso, voa bem e voa legal. Está feito, amigo, corta!